poço. Qualquer voz que aparece, a gente acha que é a voz de Deus que vai te socorrer. Quando você está aflito, perturbado, cansado, deprimido, liso, qualquer porta que se abre, você diz: glória a Deus, Deus abriu essa porta. E nem toda porta que se abre é de Deus. Nem toda palavra é de Deus. Nem todas as igrejas são de Deus. Nem todo lugar é de Deus. Mas a aflição, a perturbação que nós nos encontramos faz com que nós nos agarremos a essas coisas. E muitas vezes o homem se desvia do caminho de Deus porque olhou para os montes, não olhou para Deus. E aí o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, mas de lá não virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Queridos, quando o povo, vamos abrir Deuteronômio 27, 11. Quando Moisés, criou o povo, podem procurar, Deuteronômio 27, 11. Quando Moisés tirou o povo do Egito, Moisés começou a instruir esse povo para um relacionamento com Deus. E começou a dizer a esse povo o que era bom para ele e o que era ruim para ele. Porque o homem, ele tem dois caminhos. O caminho de Deus, que é perfeito, e o caminho mal assombrado, que é o caminho do diabo. Tem dois caminhos. E a Bíblia diz que o caminho de Deus é a porta estreita, e o caminho do diabo é largo, que leva o homem à perdição. Ora, Moisés começou a instruir esse povo. Veja o que diz Versos 27 e 11. Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: quando houveres passado o Jordão, estarão sobre o monte Gerizim, para abençoá-lo, o povo. Este Simeão, Levi, Judá, Isacar, José e Benjamim. Então ele disse: nesse monte Gerizim é um monte de bênção. Esse é o lugar onde vocês vêm para orar a Deus. Quer ver? Vocês conhecem alguns irmãos que vão para o monte orar, não conhecem? Não conhecem? Vocês conhecem muita gente que vão para o monte, muita gente que vai para o monte orar. Mas a gente viu no outro versículo que o lugar de oração é o lugar que Deus mandar, que não é um monte lugar. Não é do que agora? A gente viu nesse instante que o lugar de oração não é um monte. Jesus, a mulher da mulher samaritana falou assim para Jesus: Jesus, é no monte que eu vou orar. Jesus falou assim: haverá um dia, porque a Deus se ora com espírito e verdade, haverá um dia que não haverá lugar para orar. E o dia é hoje. Não há um lugar determinado para orar. Você ora na sua casa, dentro do carro, dentro do banheiro, na cozinha, dirigindo, andando. Você ora em qualquer lugar, porque não existe um lugar perfeito para oração. Amém? Você ora em qualquer lugar, porque você vai orar em espírito e em verdade. Mas nessa época aí, se concentrava as pessoas para orar nesse monte. Então, todo mundo sabia que o monte da oração era o monte Gerizim. Ora, veja o 13. E estes, para amaldiçoar, estarão sobre o monte Ebal. Então, todo mundo sabia que o monte para orar era o monte Gerizim. E o monte Ebal era o monte da maldição. E o interessante é que nesse monte, o monte Ebal e o monte Gerizim, nesses dois montes, o monte Gerizim era um monte que era todo verde, era um monte que tudo que se plantava dava. Lá não tinha imagens, lá não tinha escultura, lá não tinha nada. Lá era um monte que as pessoas oravam e era um monte abençoado. As pessoas eram um lugar reservado para as pessoas se encontrarem com Deus. E era um monte todo verde. E no
Monte Ebal, que era um monte amaldiçoado, era um monte pelado. Nada que colocava lá dava certo. Nada que plantava lá dava certo. Era um monte liso, pelado. E nesse monte era cheio de imagens. Era cheio de deuses. Existiam muitos deuses, mas muitas maldições. Existiam muitos deuses, mas muitas maldições. Deus não estava ali. Tinha muita gente que ia em romaria, levar, pagar promessa, pagar isso, pagar aquilo. Mas esse monte não prosperava. Quer ver? Aqui no Nordeste existe alguns lugares, que eu não vou dizer que está gravando na internet, vamos supor, para ser processado. Alguns lugares onde as pessoas vão levar, pagar promessa. Sai gente que vai naqueles carros, como é que são aqueles carros? Pau de arara, né? Pessoas que vão no pau de arara, pessoas que vão de caminhonetes, pessoas que vão até a pé, pessoas que vão de ônibus, pessoas que vão do jeito, vão levar velas, vão levar chapéu, vão levar não sei o quê. Mas se vocês forem no lugar, o lugar é um lugar atrasado. O lugar não é próspero. As pessoas que vão ali são pessoas que não prosperam. Alguns ficam ricos, mas a maioria é pessoa pobre. Então, esse monte era um monte pelado, onde existia romaria, onde as pessoas iam levar, pagar suas promessas, se ajoelhar diante daqueles deuses, e os deuses nada faziam por aquelas pessoas. Era o monte da maldição. Então, tinha os dois montes, o monte da maldição e o monte da bênção. Mas o salmista diz: olha, não é do monte que me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. E ele vai mais adiante, ele fala assim: olha, ele, o Senhor, não permitirá que os teus pés vacilem, nem dormitará aquele que te guarda. É aí que eu falei aqui no início, que essa relação de Deus com a gente é uma relação perpétua. A relação de Deus comigo, com você, é perpétua. Agora, eu não sei se a relação minha com Deus é perpétua. Eu não sei se a sua relação com Deus é perpétua. Porque o homem é um homem vacilante. A grande questão do homem, do ser humano, é a fidelidade. Olha, por que as pessoas não têm fidelidade a Deus? Primeiro começa assim: homens e mulheres arrumam um namorado, aí está com ele, está com outro. Ou está com ele de olho em outro. Arruma a namorada está de olho em outro ou em outra. E aí fica essa confusão. Ela não é fiel a ele não é fiel a ela. Aí vai para a igreja, casa, e aí o homem não é fiel à mulher, a mulher não é fiel ao homem. Isso acontece, estou falando em tese, acontece. E o que acontece? Essa pessoa que age assim, que é infiel ao namorado, que é infiel à amizade, não consegue construir um relacionamento de amizade. Não tem pessoas que vai com outra, é amigo, vai por trás, ó, cacete, não tem fidelidade ao outro, não é? Então é um amigo infiel, não é? É uma pessoa infiel. Essa pessoa que tem um caráter infiel vai ter dificuldade de se relacionar com a igreja. Um dia dá na fonte da água viva, outro dia na quadrangular. Depois na Assembleia de Deus, depois no Deus de amor, depois no universal, depois não chamou. Mas não é? Porque essa pessoa é uma pessoa infiel. Quem não é fiel à sua igreja, quem não é fiel à sua amizade, não é fiel a Deus. Como é que você vai ser fiel a Deus se você é infiel em tudo? É infiel no dízimo, é infiel na oferta, é infiel nos cultos, vem quando quer. Como é que você é fiel? Você é uma pessoa infiel. Pensa nisso. O seu caráter é de infidelidade. Você já foi infiel lá atrás, seu namorado. Namorou com 3, 4.